Então, pessoal, uma das principais ferramentas de um profissional é a agenda, e ela deve estar sempre ao seu alcance. Ela serve para economizar o seu tempo, você pode registrar suas reuniões, ligações, visitas, que fará e que receberá. Também pode se programar os horários de execução das suas próprias tarefas, né? Bem, como é que tu usa a agenda? A agenda, normalmente, tu tem uma atividade que tem que ser combinada com outras pessoas. Assim que tu entrar em contato com ela, tu verifica a disponibilidade de horário e o seu tempo previsto cabe nesse horário, porque você tem outras coisas para fazer, certo? Se as datas fecharem, os horários fecharem, agenda imediatamente e confirme com o teu locutor. Senão, negocie até o momento comum possa ser programado. O professor Sérgio, que trabalha com direito, tem uma característica diferente de agenda. Professor, me explica como é que é ser advogado e tratar com o fórum. Pois é, professor Henrique, a questão é justamente essa que você colocou. Quando a gente tem agenda de audiências, não há uma combinação com o juiz. Ele não pergunta para nós, olha, eu estou querendo marcar uma audiência para dia tal. Você pode nesse dia? Ele apenas marca e comunica. E nós temos que nos agendar para ir. Por isso que muitas vezes o advogado, ele tem, quando o escritório dele, ele advoga sozinho, por exemplo, ou o escritório dele, todos os advogados, apesar de advogar com outros, a agenda acaba batendo, ele tem parcerias com outros advogados para fazer audiências para ele. Porque muitas vezes acontece de você ter várias audiências no mesmo dia e em horas parecidas ou um horário que não dá tempo de você sair de uma audiência e ir para outra. Então, nessa hora, se o teu escritório é um escritório menor ou se você advoga sozinho, a questão é você ter parcerias com colegas de faculdade ou com outros advogados que você conheceu no dia a dia de fórum, no dia a dia da advocacia, para que eles possam estar disponíveis a fazer essa audiência para você, né? E quando você tem um escritório maior, aí você escalona tudo isso nas audiências, que são já enviadas previamente, geralmente na semana anterior. Ou seja, hoje, por exemplo, é uma segunda. Então, a agenda da semana que vem, não dessa, já está disponível para todo mundo acessar. A agenda dessa semana já foi acessada na semana passada, na segunda-feira já estava pronta, e hoje ela é novamente acessada para confirmação. Acontece de audiências serem desmarcadas? Acontece, aí você libera o horário. Acontece surgir uma audiência de um cliente que chega em cima da hora e diz, tem uma audiência amanhã, tal hora, e acaba colidindo quando estava tranquilo? Acontece. É por isso, então, que a importância de você ter essa agenda já bem estabelecida, bem feita, bem organizada, e principalmente você ter esses planos A, B e C aí quando você tem os horários que você não consegue estar nas audiências ao mesmo tempo. Mas, em princípio, isso é uma questão que o advogado vai ter que passar. Ele nunca vai combinar com o juiz um dia interessante para ele. E mesmo que ele combine, nesse dia pode surgir um imprevisto também. Mas não é possível combinar, isso eu quero deixar claro. O juiz marca a audiência, marca o que for, e você tem que se coadunar com o negócio, você não pode interferir lá em nada. A menos que seja uma coisa muito importante, que você não tenha condição e ninguém tenha, e vocês tenham que fazer essa audiência, porque você conhece o processo melhor que ninguém, ou seja uma situação que você fica doente um dia antes, ou acontece alguma situação que você não consegue chegar no fórum, se bem que agora todas as audiências são online. Mas isso é importante entender o seguinte, essa organização de você ter a ciência já prévia de quando vão acontecer as audiências e quais audiências são e onde vão ser, é muito importante, voltando à situação que nós falamos da organização das tarefas e no planejamento. Você vai planejar a tua semana com base nisso. Não vai chegar uma coisa, putz, o que vai ter hoje? Né? Aí você vê que tem audiência hoje. 2 horas eu tenho uma audiência, você viu de manhã às 10. Isso não pode acontecer se você quiser ter um escritório com uma qualidade boa, um escritório de excelência, e se você quiser chegar tanto no teu objetivo quanto no teu cliente, porque se você não se prepara para uma audiência, a chance de você não ter êxito na ação é maior. É legal, entendi a complexidade. Bem, pessoal, para ajudar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas que existem que podem ser usadas para fazer a sua agenda. Um mais comum deles é o Google Agenda. Ele pode ser baixado direto pelo Chrome e trabalha associado com ele. Ele é intuitivo, mas tem poucos recursos comparado aos seus concorrentes. Quem são os concorrentes? Um deles é o tradicional Outlook da Microsoft. Ele tem as versões online e desktop. A desktop é paga. O Outlook tem como vantagem a integração com a lista de endereços, o e-mail, a lista de tarefas, mas é menos intuitivo. Similar ao Outlook, existe o Thunderbird. Thunderbird é free. Na apostila vocês podem ver o link para poder baixar ele.
Ele tem as mesmas funcionalidades do Outlook e do Agenda Chrome, certo? Então, é fácil de usar. E existem vários outros aplicativos e programas com esse fim, né? Tem o iCalendar e assim por diante. Bem, para você ter uma ideia de como funcionam esses programas de agenda, veja o Thunderbird funcionando no vídeo a seguir, tá ok? Bom proveito.